Passamos a apresentar o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti. Um programa para evangelizar. Vida em Comunidade, porque Deus é comunidade. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo, pretendo conversar. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e generoso. Bom dia, ouvintes da Rádio Café. Bom dia, comunidades rurais, a nossa querida paróquia de São Sebastião. Muita luz e muita paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Marcos Pirovani. Bom dia, Luiz Marinetti. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio, através do seu carro, através da internet, do aplicativo da rádio. Muita luz e muita paz, que Deus possa ser a sua luz. Está começando agora o nosso programa Vida em Comunidade, porque Deus é comunidade. Quero deixar um abraço carinhoso para o pessoal lá de Dores do Rio Preto, né, que hoje celebra Nossa Senhora das Dores, né, a padroeira de Dores do Rio Preto. Então, que Deus possa iluminar cada dia mais a nossa paróquia irmã. Bom dia, querido ouvinte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começamos mais um programa Vida em Comunidade. Que a presença de Deus na nossa vida possa sustentar os nossos passos e nos ajudar a ser pessoas cada vez mais sabendo perdoar, sabendo amar o irmão e sabendo conviver uns com os outros. Bom dia a você que faz aniversário por esses dias, nosso abraço carinhoso, nossas orações a você. Aqui nós temos para recordar o aniversário de Juliane Moreira. Ô Juliane, abraço para você que fez aniversário no dia 12. Dia 14, ontem, né, foi aniversário da Claudinéia Lacerda e também da Vera Hilário. Parabéns para vocês. Hoje, dia 15, fazendo aniversário, o nosso amigo José Vicente Grigato, lá na Vargem Alegre, o Assis Renan Garcia, a Karina Moretti, a Karen Moretti, o Vinícius Gomes Machado. Abraço a todos vocês. Vinícius que passou aperto esses dias, né? Graças a Deus está bem. Dia 17, aniversário de Viviane Souza, parabéns para você. Dia 18, Daniele Grilo e Daniele Vale, duas Danieles fazendo aniversário no mesmo dia, né? Abraço para vocês. Dia 19, Rosali Clemente, abraço para toda a família Clemente. Orações, nosso carinho a cada um de vocês. Nosso abraço também é minha querida madrinha Lami, que está na escuta do programa, mandou um alô para a gente aqui. Deus abençoe a senhora, madrinha Lami, Aparecida também, deve estar na escuta aí, toda a família, né? Que Deus seja luz, seja força no caminho de vocês. Muito bem, nosso programa hoje, uma comunidade reconciliada em torno do Evangelho do próximo final de semana, Mateus 18, 21 a 35. É aquele Evangelho onde Pedro pergunta a Jesus Cristo até quantas vezes ele deve perdoar. Até 7 vezes, Senhor? Né? E Jesus vai dar uma resposta interessante a Pedro, e fazendo uma reflexão daquele tempo e também uma reflexão nos dias de hoje. Pedro esperava de Jesus um limite para o perdão. A perspectiva do mestre, no entanto, perdoar é ilimitado. Para Jesus, perdoar ilimitado, né? A comunidade de Mateus, que viveu ali nos anos 70 depois de Cristo, vivia em volta a intrigas e tensões entre pagãos e judeus convertidos. Então, como que era o tempo, né, de Mateus? Tensões entre pagãos e judeus convertidos. Além disso, a violência do Império Romano e das lideranças religiosas tornava a vida pesada. O que tornava a vida pesada? A violência do Império Romano e de lideranças religiosas.
No entender de Pedro, o porta-voz da comunidade, deveria haver um ponto máximo de tolerância com os erros do próximo. Jesus, por sua vez, ensina que somente uma comunidade reconciliada é capaz de acolher, é capaz de viver e promover os valores do reino de Deus. Isso mesmo. E os valores do reino de Deus, ele não combina com a mentalidade que incute o ódio. Perdoar não é concordar com a injustiça do império e da elite religiosa. Ao contrário, né? Perdoar é combater as injustiças. Não com armas, mas com a união da comunidade. Se naquele tempo havia a necessidade do esforço para não se deixar anestesiar pelo discurso de ódio, hoje também nós, eu, você, cada um de nós somos desafiados a não participar do coral dos que destilam o veneno, do que destilam a maldade. Por isso nós vamos ouvir uma canção com o Padre Zezinho, para que eu saiba perdoar. Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir, eu só pensei em ajudar. Mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz. De tanto ouvir falar em ti, eu quis fazer como aprendi. Eu quis amar sem distinção, de todos eu me fiz irmão. Mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão. Quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz. Isso mesmo, né? Compreender quem é Jesus na nossa vida e o bem que ele fez e o bem que devemos fazer, que podemos fazer uns pelos outros. A reconciliação, o perdão dos pecados que o Pai realizou, né? A reconciliação, o perdão dos pecados, né? É preciso ser compreendido por cada um de nós. Uma comunidade reconciliada não se paralisa, mas se contrapõe ao ódio, ao desprezo, ao corpo dos pobres, tão evidenciado no número exorbitante de irmãos e irmãs sobrevivendo na rua. A pobreza social é também fruto do coração endurecido de muitos gestores públicos e da sociedade. Não bastasse a violência de não ter um lar, o que comer e beber, os irmãos e irmãs de rua, não raras vezes, são expulsos dos lugares que ainda lhes restam na cidade à força bruta, com jatos d'água e, o que é pior, sob muitos olhares de desprezo e indiferença. Isso aí, isso não condiz com uma comunidade que seja reconciliada
realmente, né? E uma comunidade também reconciliada, ela não se conforma com o ódio que dizima o corpo das mulheres. Um dos dados aí indica que em nosso país uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas. Olha isso, Luiz. Isso significa dizer que ao menos 3 mulheres morrem por dia no Brasil, simplesmente por serem mulheres. A dor das famílias que padecem na carne esse tipo de crime é uma ferida aberta que nunca cicatriza. Só uma comunidade verdadeiramente reconciliada é capaz de experimentar o céu nas contradições da história e unir-se para implantar a justiça do reino de Deus no cotidiano dessa vida. O Evangelho deste fim de semana nos faz refletir muito sobre o aspecto de nossa vida que está bastante presente no nosso dia a dia, que é o perdão. Várias vezes por dia, com diversas pessoas, nós sentimos a necessidade de pedir perdão. Isso acontece principalmente quando nossas atitudes magoam as pessoas que amamos, ou quando vemos nos rostos dessas pessoas a tristeza que causamos. Esse pedido de perdão nem sempre é tão simples, principalmente se temos o orgulho latente em nós, né? E não queremos reconhecer o erro. Quando as pessoas magoadas não são as que amamos, essa atitude de humildade torna-se ainda mais difícil. Mas apesar de tudo, saiba que perdoar é uma decisão. Precisamos tomar essa decisão, né? De saber pedir perdão e muito mais de saber perdoar o irmão. Isso, nós somos convidados, né, esse final de semana, pelo Senhor, a sermos bondoso, misericordioso e celebrar a nova vida no seu reino, que se manifesta em todas as pessoas que buscam viver a reconciliação e o perdão. E desse ensinamento de Jesus, nós aprendemos que devemos perdoar 70 vezes 7. Mas aí fica aquele questionamento, mas então, o que é perdoar? Perdoar não é um sentimento. Perdoar não é esquecer tudo. Ou melhor, não é ter uma amnésia. Perdoar é uma decisão. E é uma decisão que só cabe aos fortes. E o que sente não interessa, porque a decisão de perdoar está no seu coração e você está livre. Você pode perdoar e continuar a sentir-se incomodado, aborrecido com a pessoa. Mas pela palavra de Deus, nós podemos ver que perdoar é fácil. Não é um sentimento, é uma decisão. Pois é, perdoar. O Evangelho nos coloca diante de um dos maiores desafios da convivência humana, isto é, a necessidade de perdoar sem limites. A pergunta de Pedro a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Essa pergunta já é formulada com um defeito de base, né? Até 7 vezes, Senhor? Está certo, como Pedro, né? Esse ponto de Pedro, que está sugerindo ao mestre qual deve ser a sua resposta. Pois não pergunta simplesmente se deve perdoar, pois isso parece óbvio, mas quer saber qual o limite do perdão. Mesmo que não pensemos assim, como se expressou Pedro, né, em termos matemáticos, muitas vezes agimos dessa forma, né? Ou seja, por um lado, por sermos motivados pela exigência do Evangelho, estamos dispostos a perdoar, mas condicionados pelo nosso modo de raciocinar, segundo a nossa justiça. Então nós não conseguimos perdoar sempre, queremos colocar um limite, né? Chega, para mim já deu, né? Quantas vezes a gente escuta isso? E como Jesus, nós precisamos ter essa capacidade, né, de perdoar sempre, porque o Mestre Jesus nos perdoa sempre. Já pensou se Jesus colocasse um limite para nos perdoar? Se ele colocasse esse limite, acho que todos nós estaríamos assim, num beco sem saída, não é mesmo? Né? Então, porque nós pertencemos, né, a Jesus, rancor e raiva não pode ter lugar em nosso coração. E o que nos ensina é a palavra de Deus e a Eucaristia, né, que nos ensina que não pode, rancor e raiva não pode ter lugar em nosso coração. Mas então o que fazer, né, para acalmar essa raiva, esse rancor que às vezes a gente sente? É buscar olhos fixos em Jesus e alimentar da palavra de Deus.
né? Então, que a palavra de Deus possa nos ensinar a cada dia mais a espelhar nosso agir no amor sem limite de Deus Pai. Inicialmente, nesse evangelho, Jesus parece ter acolhido a base de cálculos de Pedro, né? Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você já parou para pensar nessa matemática, 70 vezes 7? Porém, Jesus rompe, né, com essa mentalidade de cálculos reducionistas e desafia o discípulo a multiplicar o perdão, usando a simbólica aritmética do tempo. 7. 7 na Bíblia significa totalidade, perfeição. E por outro lado, se para Pedro 7 vezes já era uma quantidade abundante, multiplicando então, né, seria maior ainda. E Jesus, ele sai da lógica abstrata da matemática quantitativa para o plano da necessidade completa de todo ser humano. Sendo o perdão um dom divino, ele ultrapassa todos os cálculos humanos. E é interessante a gente notar que Pedro não pergunta a Jesus quantas vezes se deve perdoar se alguém pede perdão, mas quantas vezes se deve perdoar se o irmão pecar. Olha que interessante, né? E o próprio discípulo intui que o perdão não é algo que se pede simplesmente, mas é dom que a gente oferece ao outro. O irmão pecou contra nós, ou nós pecamos contra o irmão, devemos perdoar. Sempre perdoar. Porque mágoa, rancor e ódio não condiz com uma comunidade reconciliada, não condiz com os filhos e filhas de Deus. Então vamos ouvir outra canção do Padre Zezinho, A Pessoa que Perdoa. Prestemos atenção nessa letra, é uma catequese. A pessoa que perdoa, como ela se sente? A gente oferece essa canção a todos os nossos ouvintes da Rádio Café FM. A pessoa que perdoa se revela mais pessoa do que a pessoa que não perdoa. Perdoar é uma virtude que supõe a plenitude do verbo amar. Só quem ama de verdade tem bastante caridade e humildade, por mais que doa, de pagar aquela ofensa com bondade e paciência, sem revidar. Não é fácil perdoar, mas sem perdão não há mudança, nem solução. Deus que sabe relevar, ajuda quem deseja e não consegue perdoar. Coração que não perdoa facilmente se magoa, se zanga à toa, só quer vingança. Agressivo e violento quando sente que é o momento, vai se vingar. Por sentir-se majestade não conhece a caridade e a humildade de quem perdoa. Deus que é Pai e poderoso se revela generoso, mas Ele não. Só que vai se corroendo e adoecendo lá por dentro e perde a paz. Deus que sabe perdoar, ajuda quem precisa conhecer o verbo amar. Conhecer o verbo amar, saber perdoar. E aí a pergunta que devemos fazer, né? A quem eu devo perdoar? Para que eu me sinta mais livre, para que eu me sinta libertado, né? O perdão liberta. Quando a gente não perdoa, a vida fica pesada, né?
a gente tem dificuldades, muita coisa ruim acontece na vida da gente. Quando perdoa, né, a gente vai se tornando mais livre, mais leve, e Deus vai habitando em nós, né? Pois a reconciliação, o perdão dos pecados que o Pai realizou em seu Filho Jesus não é resposta a um pedido nosso, mas iniciativa gratuita da sua misericórdia. Quando pedimos perdão a Deus, não somos os sujeitos principais, mas nos tornamos objetos da sua misericórdia. Se não acreditássemos no perdão de Deus que se manifestou na entrega de seu Filho, não lhe pediríamos. E se, contudo, fazer a experiência do perdão de Deus, só será possível à medida que nós nos tornarmos também ministros do perdão. Por isso, Jesus havia ensinado aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, a grande síntese orante do seu ensinamento. Portanto, só é possível crer no perdão de Deus e, por isso, pedir-lhe perdão, porque também nós damos o perdão. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofende. A relação entre a necessidade permanente de pedir perdão de Deus e o compromisso de dar o perdão sem limites ao irmão, ela concretiza-se na base da parábola que Jesus conta para ilustrar de modo concreto essa verdade da existência humana. Qual que é essa verdade? A necessidade incalculável de perdoar e de ser perdoado. É isso mesmo, né? E o perdão, ele é fundamental para que uma comunidade não caia em ruína, né? Não só a comunidade, mas o perdão, ele é fundamental para que a sua família não caia em ruína, né? Há perdão na sua casa, na sua família, ou só tem dedos apontando, né? É bom a gente parar e refletir. Em que eu preciso perdoar, né? Às vezes a gente fica a vida inteira com as mágoas bobas no coração, uma coisa boba que simplesmente é muito fácil da gente tirar isso, né? O Papa Francisco já nos diz que é bom a gente cuidar do nosso coração, porque é do coração que nasce o que constrói, o que destrói, o que edifica e o que não edifica. E o perdão está aí, o perdão ele tem que estar presente em nosso coração. E o perdão de Deus, ele nos procede, nos convoca a também praticá-lo. Praticar e dar consequência ao projeto salvífico de Deus. Quando alguém se dispõe a perdoar 70 vezes 7, imita o modo de proceder de Deus. Olha que bacana isso, né, Luiz? Pois é, né? Imitar Jesus Cristo é o dever do cristão, né? Cristão vem de Cristo, né? Se eu sou cristão, então eu devo imitar o Cristo, seguir os seus passos, seguir seus ensinamentos, fazer aqui na terra o que ele nos pede, né? E fazer com alegria, com desprendimento, com dedicação. É isso que nós somos chamados. E por falar em chamado, André, nós vamos ter nos setores da nossa paróquia esse mês, né, no próximo final de semana, em quase todos os setores, né, a gente não tem aqui a data de todos os setores, mas o encontrão do dia da Bíblia, o encontrão bíblico, né, do mês da Bíblia. Então a gente quer pedir a você que é membro das comunidades que participe desse encontrão, principalmente você que é liderança, que é ministro da palavra, ministro da Eucaristia, catequista, membro das pastorais, dirigentes e participantes de grupos de reflexão, participar desse encontrão bíblico, né, do mês de setembro. É um encontro sobre a carta aos Efésios. Então, é a proposta da igreja para esse mês de setembro. Não deixe de participar, né? Vai ser muito bacana. Aqui em Espera Feliz vai acontecer no dia 23, no sábado à tarde, às 3 horas da tarde começa o nosso encontro. Então, nós convidamos você a participar, né? Lá, cada setor vai ter o seu dia, seu horário, né? Então, procure saber aí no seu setor que dia que vai ser e participe com alegria, né? Faça desse momento um momento especial, né, desse mês de setembro. Aqui em Espera Feliz também, no dia 30, nós vamos fazer uma grande carreata bíblica, onde queremos que os carros de todos os católicos estejam na rua nesse dia, né, enfeitados com balões, com cartazes, né, cada carro vai levar o nome de
um dos livros da Bíblia, outros vão levar o nome das pastorais de qual participam, da sua comunidade, dos grupos de jovens existentes. Então vamos participar, né? Todos nós, dessa carreata bíblica. No dia 30 de setembro, às 5 horas da tarde, a gente vai se concentrar lá no portal Saída para Carangola. Outra coisa que eu queria lembrar aqui também é que esse mês, ou início do mês, dia 1º de outubro, acontecerá a eleição do Conselho Tutelar, né, dos municípios, de todos os municípios, né? Aqui em Espera Feliz não será diferente. 1º de outubro, eleição para os integrantes do Conselho Tutelar. Muito importante, né, a nossa participação, né? Então, vá livremente, né, sem precisar que alguém vá te buscar de carro, porque o transporte também é proibido, né? Como na eleição comum. Então vá participar, né? Acontecerá ali no ginásio Espera Felicense, será pela urna eletrônica, então a fila vai andar rapidinho, né? É um voto só que você vai dar, muito facinho de votar. Então não deixe de participar, dia 1º de outubro, né? Eleição para os conselheiros tutelares, né, das nossas cidades. Luiz, e o que a gente precisa levar para participar dessa eleição? Levar documento com foto, né? O título? Título de eleitor, documento com foto, como numa eleição comum, né? Então vamos participar. Isso aí, gente. Vamos, a nossa igreja, a gente fala muito na doutrina social da igreja. E você participar ativamente da sociedade, né? Ajudando nos conselhos municipais, nos conselhos de comunidade, isso é fazer a doutrina social da nossa igreja ser conhecida, porque é nossa missão, né? A nossa missão enquanto discípulo missionário de Jesus Cristo é participar ativamente também da sociedade, ser sal da terra e luz do mundo. É isso que Deus quer de nós, a participação ativa também na sociedade. Então estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu quero deixar um abraço especial para dona Elza Coutinho, Luiz. A minha madrinha Elza, né? Deve estar lá nos escutando, né? Tá de repouso em casa, muita luz e muita paz aí para dona Elza. Um abraço carinhoso também para Elaine, né? Que cuida muito bem da madrinha Elza aí. Que Deus possa dar muita força para Elaine, né? Para cuidar da Elza aí, com todo o carinho que ela sempre cuida. Pois é, nossa querida Marisa também, né? Deve estar na escuta lá. Que Deus abençoe, Marisa, que você se recupere, né? Deus te dê força para passar por esse momento especial da vida. Vamos concluindo o nosso programa então com a oração de São Francisco, pedindo a paz, a bênção de Deus para a nossa vida, para todos os nossos ouvintes, para as nossas comunidades, lideranças, né? Que Deus habite o nosso coração e nos torne pessoas capazes de perdoar, né? E de pedir perdão também. Rezemos assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Fique com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Apresentamos o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti.